Havia uns cujo maior receio era, por exemplo, ficarem positivos e terem sequelas, que não se percebe nem sabe muito bem o que é que daqui pode advir, está em estudo neste momento. Outros seria passarem esta infecção a algum grupo de risco, porque estavam infectados, não o sabiam e podiam passar a outras pessoas. Então, tínhamos aqui várias preocupações. Importante aqui, obviamente, seguirmos medidas. Nós sabemos que a principal preocupação aqui era o medo de ser infectado ou de infectar outros. Esta estava sempre presente, não é? E, portanto, há várias aqui medidas que se podem tomar. Algumas generalistas, mas nunca é demais nós sabemos as medidas que podemos tomar relativamente a este medo de ser infectado ou de infectar outros. E o infectar outros pode ser alguém que nós não conhecemos de lado nenhum, mas que devemos infectá-lo. Pode ser infectar os pais, não é? Que podem ser aqui, se calhar, no grupo de risco. Pode ser infectar o filho, pode ser o que seja, está bem? Alguns operacionais, por exemplo, tinham medo e tinham receio de serem eles a levar esta infecção para a unidade em que estavam sediados, não é? Outros tinham medo de, se eu ficar positivo, vou ser quase ostracizado pelos colegas, não é? Isto pelo desconhecimento, e porque havia sempre este receio, e é algo quase inconsciente que nós fazemos. Se nós estivermos a lidar com alguém que nós saibamos que é um potencial positivo, chamemos-lhe assim, na maioria das vezes nós próprios vamos tomar medidas e o nosso comportamento verbal vai ser aqui, por mais conhecimento que se tenha, vai ser manter alguma distância, chamemos-lhe assim. Nós questões, não é? Já todos ouviram também muitas vezes que muitas das pessoas que estão internadas, não é, nas unidades hospitalares, falta o toque. E o toque humano é algo essencial, não é? E nós temos aqui connosco também um sociólogo de grande gabarito e sabe que o toque em si, na maioria das culturas, quando o toque não existe, podemos dizer as coisas mais lindas, mais acertadas, mas se falta o toque, tudo falha, não é? E o que nos faz esta pandemia é faltar o toque, é faltar aquele conforto que nós aqui na nossa cultura é essencial, porque nós somos assim, é o que é, nós, outros povos, outros são um pouco mais distantes, isto não é bom nem mau, é o que é. Não é? Nós crescemos assim e, mais uma vez, nós gostamos de rotinas e de imitar as situações em que crescemos. Vou-vos dar só aqui algumas medidas, e estas medidas são muito importantes também porque faz-nos com que possamos ter algum grau de controle. É essencial que nós possamos pensar que temos algum grau de controle sobre esta situação. É aquilo também que nos permite sair, que nos permite ir trabalhar, que nos permite regressar a casa. É eu poder ter algum grau de controle sobre esta pandemia, sobre esta infecção. Portanto, as medidas, obviamente, de distanciamento social, e aqui falavas do distanciamento social porque há quem diga que é o distanciamento físico, não é o social, porque o distanciamento social implica um distanciamento do outro em termos também psicossociais e não é isto que nós queremos. Mas aqui, obviamente, que é a distância física que é necessária, não é? Seguir as medidas de etiqueta respiratória. Eu não vou aqui dizê-las todas exaustivamente, vocês sabem-nas, mas não quero mais repetir. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Essencial isto. Eu admito também por mim e como estava também aqui quase na minha resenha curricular, eu trabalhei há alguns anos no INEM e, portanto, uma das coisas que se aprende é lavar sempre e desinfetar muito bem as mãos e estas coisas todas, não é? Mas eu acho que lavei mais as mãos desde março até agora do que se calhar no meu tempo todo para trás. É um facto, porque assim o faço. E mesmo inconscientemente, às vezes eu por mim na casa de banho a lavar as mãos. Não obviamente do modo obsessivo ou compulsivo, digamos assim, embora há pessoas que ficaram com esta obsessão, atenção, e que se tocarem a alguém imediatamente vão lavar as mãos. E nós sabemos que o exacerbar às vezes de problemas anteriores, em termos psicológicos, foi algo que nos trouxe esta pandemia, não é? Este distanciamento físico, chamemos-lhe assim, também social nos trouxe. Foi o exacerbar de muitos outros problemas
que já existiam. Nós tínhamos, por exemplo, se calhar pensávamos que esta situação de isolamento era só dos cidadãos idosos que moravam nas casinhas perdidas nas aldeias e que nem ia lá ninguém. Neste momento nós percebemos claramente que não, e temos esta sensação de isolamento de muitas pessoas. E não só de cidadãos idosos, muitas pessoas mais novas que estão neste momento isoladas. Não é? Não têm esta questão do social, do estar em conjunto com alguém, e isto faz exacerbar claramente problemas já existentes ou que estão a aparecer também neste momento. Portanto, lavar as mãos, essencial também. Andar com o tal frasquinho de solução antisséptica à base de álcool, também, Saba para os amigos. Dou-vos aqui um exemplo também meu, que é, eu cada vez que entro na minha viatura gosto de desinfetar as mãos. Para quê? E digo-vos, para eu considerar a minha viatura como um local seguro. Ou seja, eu sinto-me à vontade dentro da minha viatura, é o meu espaço. Tal como a minha casa, que já iremos falar, para mim a minha casa é o meu local seguro. Para este ser o meu local seguro implica que eu tenha alguns procedimentos antes de entrar em casa. Mas depois de estar em casa, ando à vontade. Tal como depois de entrar no meu carro, ando à vontade, não é? E nós precisamos deste espaço onde nos possamos sentir seguros. Não é? Portanto, efetuar também limpeza, desinfecção de todas as superfícies de uso comum, essencial. E aqui chamo a atenção para uma classe que às vezes não se dá muito por eles, ou mais por elas, porque são predominantemente do sexo feminino, que são quem faz a limpeza e a desinfecção dos espaços neste momento, seja a nível hospitalar, já nem falo a nível hospitalar, não é? Muito das auxiliares de ação médica, também de quem faz a limpeza e desinfecção dos espaços, mas em todos os locais. São alguém de quem nós temos que ter muita confiança, não é? Eu gosto, por exemplo, de chegar ao meu teclado, do meu computador, e sentir que ele foi limpo e desinfetado. Ou seja, passa a ser o meu teclado. E o meu teclado é um local seguro. Portanto, efetuar aqui a limpeza de todas as superfícies de uso comum, tá bem? Especialmente aquelas de maior afluência. Depois, aqui outros pormenores, que é, se possível, não deixarmos também a roupa civil entrar em contacto com a farda, com os equipamentos de proteção individual, com os uniformes. Isto quem obviamente tem que trabalhar com farda. Recordo-me também de muitos casos, e até pessoas que não trabalhavam com farda, que se despiam antes de entrar em casa. E faziam, e isto não é bom nem mau, a questão é que estas pessoas sentiam-se seguras por fazer isto. E ao sentirem-se seguras por fazer isto, consideravam também que o seu espaço em casa era o seu espaço seguro. Aqui manter sempre os locais com boa ventilação, manter a tal distância interpessoal não inferior a 1 metro. Períodos de refeição, nós depois temos tendência às vezes a desleixar-nos com algumas medidas. Faz parte. E quando damos por nós já estamos quase a falar uns em cima dos outros porque nos distraímos. Ou todos nós também conhecemos aquele nosso colega, seja porque ele tem algum grau de surdez, ou seja porque ele é assim, porque há pessoas que gostam de gritar aos nossos ouvidos. Faz parte, eles existem, não é bom nem mau, existem, mas também temos tendência a que às vezes as pessoas esquecem-se e muitas vezes vêm às vezes gritar para os nossos ouvidos e nós depois entramos num dilema moral que é: afasto-me e parece mal, dou-lhe uma sapatada, estou a brincar obviamente, está bem, mas o que é que eu faço? Como é que eu digo a esta pessoa que, por exemplo, num supermercado está mesmo atrás de mim? O que é que eu lhe digo? Porque eu não me sinto confortável com isto. Não é? E, portanto, nós temos mesmo durante o dia que passar por uma série de quase de dilemas de como é que eu confronto, como é que eu lido com esta situação, não é? E isto não é fácil. Quem dorme, por exemplo, em camaratas, neste momento a distância entre camas, obviamente teve que aumentar. E isto são pequenas coisas em que é preciso pensar, em que, por exemplo, o número de camas nas camaratas dos bombeiros, da GNR, portanto, das forças de emergência, neste momento o número de camas teve que reduzir. Mas continuamos a ter muitos operacionais. Então, onde é que dormem esses operacionais se tivermos que reduzir o número de camas? Isto para aumentar a distância, não é? É mais uma pequena coisa que é preciso pensarmos em tudo isto, não é?
Se utilizar transportes públicos, mantenha obviamente as distâncias, está bem? Conheça, ainda acima de cumprir as medidas assinaladas no plano de contingência, não é, da entidade que nós representamos, é conhecer esse plano. Há muita gente que não faz ideia que a sua entidade tem um plano de contingência e qual é o plano, quais são as medidas que estão nesse plano. Seja porque às vezes as pessoas preferem não saber, não é? Seja porque também às vezes há entidades que não o divulgam da maneira mais correta. Aqui durante as operações é também essencial estas medidas, está bem? Manter distâncias de segurança entre elementos da equipa dentro dos possíveis. Há operações em que não é possível deixarmos distância de segurança, não é? Okay? Há operações em que não é possível usar máscara, pelo menos no sentido em que nós a conhecemos. Não é? Como podem certamente imaginar, se nós tivermos uma equipa de 2 elementos numa frente de fogo, nós não podemos ter uma máscara cirúrgica, não é? Numa frente de fogo, porque a máscara cirúrgica não se dá bem com o calor. Portanto, necessitamos aqui de outro tipo de EPIs de modo a conseguir ter esta proteção respiratória. Não é? Manter também a distância com elementos de outras equipas, essencial. Isto para evitarmos aqui o contágio, não é? Efetuar a limpeza de todos os equipamentos coletivos, utilizar sempre a proteção adequada e não partilhar aqui equipamentos individuais, telefones também, comida, bebidas. Falou-se, por exemplo, vi um artigo interessantíssimo em termos aqui de um aumento de contágio entre os jovens, que era, por exemplo, a partilha dos pacotes de batatas fritas. Não é? Em que, e eu já o fiz, quando era mais adolescente, em que temos um pacote de batatas fritas que passa por toda a gente e toda a gente tira uma batatinha frita, não é? Isto, se calhar noutra fase da nossa vida, não pandémica, ninguém estranhava de ver isto. Neste momento já se continua a ver, não é? Até porque os nossos adolescentes têm uma coisa fantástica que é, não têm percepção de risco. Portanto, o grau de percepção de risco dos adolescentes sempre foi uma coisa muito, muito baixa. Faz parte, não é? Eles pensam que são indestrutíveis e, portanto, não vá lá nós dizermos que eles podem ficar doentes porque eles são indestrutíveis. Um bom adolescente que se preze resiste a tudo. Pronto, pelo menos é essa a sua ótica. Tento ter sempre cuidado com esta partilha de equipamentos. Relativamente aqui ao medo de contaminar a família, o calçado exterior não utilizar em casa, não é? Até porque nós temos este fenómeno, novamente falando das notícias contraditórias, que é, afinal, o vírus transmite-se pelas superfícies. Não, afinal, o vírus já não se transmite pelas superfícies. Não, afinal, transmite-se pelas superfícies, mas a probabilidade é baixa. Não, afinal, transmite-se pelo ar. Afinal, não se transmite pelo ar. E, portanto, perante novamente estas notícias contraditórias, eu acho que às vezes mais vale, para a segurança de todos e para nós estarmos descansados, se for necessário pecar aqui por excesso. E há muitos operacionais que o preferem fazer. Eu prefiro pecar por excesso, não é? Do que depois vir a descobrir que eu possa ter sido culpado de ter contaminado alguém em minha casa. Okay? Portanto, calçado do exterior não deve ser utilizado em casa. Lavar as mãos assim que entrarmos em casa. Não levar fardas para casa. Se for necessário retirar a farda EPI no local que nós consideramos um local sujo em nossa casa, o mais perto possível da entrada, e portanto aquele será o que se chama um local sujo, que é o local onde nós trocamos de farda, onde nós retiramos o que for necessário retirar, e aquele é o local em que poderemos dizer aos outros elementos da família para não irem para lá, ou então para ser desinfetado após o nosso uso, não é? Portanto, após tomar banho, vista a roupa para uso exclusivo em casa, lavar a farda isoladamente. Lembrem-se sempre do telemóvel. O telemóvel é fantástico, anda de cara em cara e às vezes também chegamos a casa, podemos ter todos os procedimentos, mas tiramos o telefone e colocamos lá em cima e a seguir vamos mexer também no telefone, não é? Tudo isto traz-nos aqui o medo, não é? E como eu disse, o medo é saudável, atenção, não é o medo em excesso, mas o medo faz-nos tomar medidas. Portanto, o medo é saudável. Não devemos é ser dominados pelo medo, mas é bom que ele exista, não é? Além de todas as respostas fisiológicas também que o medo nos provoca. Portanto, a incerteza de tudo isto, aqui uma frustração por não conseguir resolver todos os problemas. Não é? E temos tido mais problemas, nós sabemos, desde problemas de nível económico. Por exemplo, o facto, durante aqui a fase
mais crítica deste período, as pessoas estarem em casa, e houve pessoas que passaram mais tempo em casa, se calhar durante aquele mês mais crítico, do que nos últimos 3 ou 4 ou 5 anos. É um facto, isto aconteceu. E se calhar apareceu-lhes também todo um conjunto novo de problemas, ou de coisas boas, isto depende muito da perspectiva, não é? Já vamos falar a seguir, do que é estar tanto tempo em casa com a família. Isto, mais uma vez, isto pode ser muito bom, não é? Ou pode trazer aqui outras questões. As questões económicas também essenciais, não é? E nós vamos lidar com estas questões económicas durante vários anos. É um facto. E, portanto, tudo isto nos traz também aqui alguma frustração. Esta frustração também nos pode fazer aqui desenvolver comportamentos mais agressivos e eu se calhar dizia mais irritantes, digamos assim. Portanto, um bocado de falta de paciência para tudo e para todos. E depois isto é um crescendo, não é? E a sensação de falta de recursos para lidar com as exigências. Não é? Para aqui a preocupação da família também com o próprio operacional. Porque isto não é só a preocupação do operacional com a família, nós temos também sempre o contrário, que ele tem que sair, ele tem que ir trabalhar, faz parte do emprego. E às vezes a família também cria medos, cria receios e é muito difícil falarmos dos receios nas nossas casas, não é? O operacional falar dos receios que tem e a família falar dos receios que tem, porque ninguém quer melindrar ninguém, mas eles existem e devemos falar sobre eles. Não é? Portanto, aqui stress, medo, ansiedade, conflito. E qualquer necessidade aqui excepcional nós devemos sempre partilhá-la, se houver essa abertura, claro, com o nosso superior também hierárquico. Às vezes temos receio, mas muitas vezes também eles estão lá para isso e para nos ajudar aqui a resolver outras questões. Importante, como eu estava a dizer há pouco, a forma como eu vejo aqui a fonte de stress e como eu a traduzo, não é? Portanto, o facto de nós termos estado em casa com a nossa família, se calhar durante um mês, pode ser visto como ou pouca sorte a minha, que não tenho paciência para aturar os meus filhos, já não aguento mais. E atenção, eu admito, e mais uma vez usando o meu exemplo, em alguns dias que ainda estive em casa, às vezes sim, as crianças são difíceis de aturar, faz parte, é a lei da vida, pronto, mas tinha de ser. Não é? E tínhamos de lá estar também para eles. Agora, nós podemos ver estes dias que passámos em casa como uma oportunidade de estar em casa e às vezes de passarmos aqui tempo de qualidade em conjunto, ou então o caos, o horror e a tragédia que eu quero mesmo é ir trabalhar. Portanto, isto tem muito a ver também com a forma como eu vejo esta fonte de stress e como a traduzo, não é? Como um desafio ou como uma ameaça. E às vezes nós não podemos mudar a fonte de stress, isso é impossível, ela está lá, nós não podemos mudar esta pandemia, mas podemos mudar a forma como eu vejo esta pandemia e com as estratégias que eu tenho para lidar com ela. Portanto, isto é o que nós podemos fazer. Falando aqui em termos de riscos psicossociais, isto é a diferença entre as exigências e os recursos. Este é o modelo de exigências recursos que eu costumo utilizar, que é aqui o equilíbrio, não é? Entre as exigências do nosso trabalho, e exigências de várias índole, está bem? Seja temporais, seja daquilo que nos pede, do que nós temos que dar de nós, com os recursos. Isto às vezes é um equilíbrio muito difícil de manter. E esta pandemia, aquilo também que nos trouxe, foi a dificuldade em nós conseguirmos manter este equilíbrio, não é? Temos que achar, como é dito, que um novo normal, e o novo normal é mantermos este equilíbrio entre as exigências do nosso trabalho e os nossos próprios recursos, e também os recursos que o trabalho nos dá, porque isto não depende só de nós, depende muitas vezes das nossas próprias entidades e nos recursos que nos dão. Também aqui algumas dicas, portanto, dormir o suficiente. Eu sei que falar é fácil, mas isto às vezes quem tem muitos problemas, muita coisa para resolver é mais difícil. Portanto, é dormir o suficiente e com qualidade, não é só o suficiente. Fazer pausas, exercício físico, para quem gosta, claro. Isto ouve-se muita vez. Pratique exercício faz bem. Se eu detestar fazer exercício físico, não vale a pena estarem-me a dizer que faz bem porque não vai fazer. Ok? Portanto, faça algo que lhe dê prazer, é isto, algo que goste, está bem? Arranje tempo também para si, isto é muito importante. Fazer uma alimentação cuidada, partilhe entre colegas, família e amigos, disponibilizar aqui o tempo para nós, está bem? Coisas que nós gostemos de fazer. De ver como é que estamos, parar, pensar, olhar para nós, está bem? Ver se temos aqui alguma emoção desajustada. Muitas vezes também falar com os nossos colegas, até porque nós somos os últimos a ver coisas em nós próprios. Somos, é assim que funciona. Às vezes o nosso colega percebe que nós estamos com um grau de irritação muito grande e nós não percebemos.
Mas o nosso colega sabe que nós não estamos como estamos habitualmente. E esta é a grande diferença, não estamos como estamos habitualmente. Okay? Fazer aqui uma gestão equilibrada entre o trabalho e a família e o descanso, está bem? E aqui incentivar o apoio e a monitorização de pares. E é isto agora, para finalizar, que eu vos quero falar, que é aqui um bocado o suporte de pares, está bem? Portanto, termos aqui em atenção que se percepcionarmos em nós ou nos nossos colegas de trabalho uma tristeza constante, pensamentos intrusivos, coisas que aparecem na nossa cabeça, preocupações constantes também, uma irritação, um mau humor, ataques de pânico ou crises de ansiedade. Portanto, tentar aqui perceber porquê isto, não é? E se este problema persistir, pedir ajuda. E podemos pedir ajuda às vezes se tivermos este suporte de pares na nossa entidade. Nós às vezes muito mais facilmente falamos com um colega de trabalho, com um amigo de trabalho, do que com um profissional de saúde, com um psicólogo, com um psiquiatra. Isto é um facto, não é? Às vezes temos medo, ainda existe este estigma de irmos ao psicólogo ou falarmos com um psicólogo, ele existe, infelizmente. E portanto mais rapidamente falamos com um colega nosso, está bem? E portanto se virmos que é necessário solicitar aqui apoio psicológico, não é? Existem entidades que têm psicólogos, disponibilizam esse apoio. Temos sempre neste momento a linha SNS 24, que tem também apoio em termos de psicologia. E, em caso de emergência, obviamente, também contactar 112, não é? O suporte de pares é aqui um processo ativo, não é? Que requer que estes pares estejam disponíveis para o apoio e se cria aqui este momento e espaço adequados, está bem? Basicamente é ajudar-nos a alguém a lidar também com as nossas próprias reações, sentimentos, a lidar com aquilo que está a acontecer. Isto permite-nos aqui um autoconhecimento maior, não é? Porque ao ter esta sensibilidade de fazer suporte também tem que ter um autoconhecimento, uma autogestão maior, um conhecimento do outro e uma gestão também do outro. E porque este suporte de pares permite aqui a partilha de experiências. E muitas vezes, se nós começarmos a falar aqui da nossa percepção do Covid e a partilhar experiências, vamos ver que o nosso colega, que nós olhamos para ele e vemos que ele é invencível e anda sempre bem disposto, se calhar tem preocupações muito, muito semelhantes às nossas. E muitas vezes as nossas preocupações são idênticas, só que ficamos muito mais descansados. Isto chama-se normalização, não é? De sabermos que o outro também partilha as nossas preocupações. Portanto, isto aumenta também a coesão e o espírito de equipa e promove aqui a resiliência. Isto deve ser feito pelos colegas, não é? E aqueles colegas que estão disponíveis, porque também não estamos sempre disponíveis, não é? Deve haver aqui vários colegas que possam fazer este suporte de pares, obviamente aqui com uma formação e treino adequados, não é? Não é só, eu gosto muito de ti, és um senhor porreiro, vais passar a ser par. Não, alguém tem que ter também esta formação e treino. Não tem que ser psicólogo, claramente. Portanto, isto deve ser feito de forma natural sempre que for necessário. Muitas vezes o suporte de pares é nós chegarmos ao pé do nosso colega que vemos que não está bem e se calhar perguntar-lhe mesmo claramente que está tudo bem. Isto às vezes são coisas tão simples mesmo. E isto estou quase a terminar, não é? Isto permite-nos também o suporte de pares que seja feito por alguém que partilha o mesmo contexto que nós e muitas vezes as mesmas preocupações que nós, não é? Pode ser feito rapidamente. Muitas vezes clarifica também questões que há. Nós sabemos que às vezes os diz que disse, digamos isto assim em termos comum, de senso comum, são o pior, porque são crescendo. O diz que disse é um crescendo horrível, não é? Permite aqui uma estabilização, uma prevenção e também uma aprendizagem. Okay? Os fatores mais importantes, confiança, proximidade, o partilhar experiências anteriores, ter sempre atenção às vulnerabilidades pessoais, está bem? Cooperação, empatia, respeito, uma comunicação de apoio, são aqui vários, todos eles importantes. Eles estão todos aqui também porque estes PowerPoints serão disponibilizados, não é? Penso eu. Portanto, só aqui o que é a comunicação de suporte, não é? Termos uma postura adequada, uma expressão facial adequada, um olhar adequado, um gesto, tom de voz e acima de tudo mostrarmos que estamos lá para o outro. Eu dou aqui um exemplo, mais uma vez dou o meu exemplo. Quantas vezes é que nós chegamos ao nosso emprego, trabalho, de manhã, passamos pelo outro e dizemos bom dia, como está? Mas nem sequer paramos para ouvir a resposta. Não paramos, continuamos a andar. E se for preciso o outro diz-nos não, eu não tenho andado nada bem ultimamente, mas nós já vamos lá ao fundo. Nós nem ouvimos a resposta. Isto é um perguntar por perguntar. Se eu pergunto a alguém bom dia, como está? Está tudo bem? Eu
no mínimo, aguarde para ouvir a resposta. Não é? E nós, na nossa vida atarefada, não é? Nas nossas labutas diárias, no nosso corrupio, muitas vezes não paramos para ouvir esta resposta. Isto foi só aqui um pormenor para pensarmos um bocadinho, não é? Finalmente, nunca pressionar aqui para falar, isto não deve ser feito. Mostrar disponibilidade, mostrar interesse, também não contar histórias de outros, dar aqui atenção à nossa linguagem verbal e não verbal. Nós sabemos que a nossa linguagem não verbal é entendida pelo outro como mais fidedigna. Okay? Portanto, evitar distrações, não julgar, não apressar e esta colocarmos no lugar do outro, que me leva quase ao meu primeiro diapositivo, que é todos nós vivenciamos esta pandemia de uma maneira diferente. Espero que não vos tenha amassado muito, não sei se passei só um bocadinho também do meu tempo, mas só aqui para o nosso outro palestrante Manuel Ribeiro não se ficar a rir e pensar que é o único que também passa um bocadinho o tempo. E, portanto, dúvidas e questões também, obviamente, no chat e obrigado por terem ouvido. Muito obrigada, Dr. Bruno, pela sua apresentação. Sim, os dois oradores, dado o entusiasmo daquilo que estavam a falar e da vossa vontade em partilhar o conhecimento, estenderam um bocadinho o tempo, mas eu acho que quem está a assistir não se sente lesado por isso, antes pelo contrário. Eu passava agora e solicitava mais uma vez que os participantes coloquem as vossas questões no bate-papo, no chat, e as mesmas serão depois transmitidas aos oradores. Nós tínhamos aqui como moderador o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém, da ANEPC, o Mário Silvestre, o mestre Mário Silvestre, mas ele não pode estar connosco porque teve que atender a outras solicitações, com muita pena dele, ele não pode estar, e vamos ter então como moderador o engenheiro João Paiva Ribeiro, engenheiro de formação com curso de fogo controlado, foi técnico de acompanhamento de sapadores florestais, pós-graduado em proteção civil, atualmente é mestrando no mestrado em Riscos e Proteção Civil do ISEC Lisboa, desempenha funções no Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Novas e é coordenador do Gabinete de Crise da Câmara Municipal de Torres Novas para a Covid-19. Peço então ao João que possa ir moderar este debate e peço aos assistentes que vão colocando as vossas questões, por favor, para que os oradores possam assim responder. Muito obrigado, professora. E antes de mais dar os parabéns ao professor Manuel João Ribeiro e ao Dr. Bruno Vaz e as apresentações que foram feitas, e nós à medida que vamos ouvindo, vamos personificando em nós como foi a nossa vida nestes últimos 4 meses e tal, 19 semanas, salvo erro, desde o dia 11 de março, que foi quando foi declarada a pandemia. E de facto, olhando para trás e vendo como está aqui no Conselho de Torres Novas, a Câmara Municipal estabeleceu um gabinete de crise, de facto, como disse o Dr. Bruno Vaz, penso que foi o Dr. Bruno Vaz ou o professor Manuel João, estabeleceu aqui uma equipa multidisciplinar com 15 técnicos. Nós contabilizamos as reuniões, são 297 videoconferências que fazíamos todos os dias videoconferências, 3 vezes por dia, os coordenadores do gabinete de crise reuniam 3 vezes por dia e de facto, à medida que as situações foram acontecendo e aconteceram, como aconteceram em quase todos os concelhos, no entanto nós deparámos-nos com uma situação e penso que fomos na altura os primeiros do distrito, ou pelo menos os primeiros aqui da região, tivemos um caso no lar. Depois a coisa avolumou-se, tivemos que fazer a sua evacuação desse lar, retirar as pessoas, e houve de facto aqui um envolvimento muito grande das equipas da parte social, dos técnicos de serviço social, que tiveram aqui um papel fundamental. E isto vai de encontro à primeira pergunta que eu vou colocar e abrindo aqui as hostilidades. Faço a pergunta ao professor Manuel João Ribeiro, que foi meu professor, e sabe que eu estava sempre a questioná-lo e nem sempre concordava com ele, mas fazíamos bons debates, penso eu. E o professor falou, a dada altura, no Estado Social. E de facto o Estado Social, ou melhor,
esta pandemia pôs a descoberto graves deficiências a nível do nosso Estado Social. Por outro lado, como eu falei, serviu para olear relações entre serviços municipais de proteção civil, unidades de saúde pública, unidades de saúde comunitária, bombeiros, forças de segurança, etc. De facto, trouxe essa mais-valia, mas pôs a descoberto, e essa é a primeira que me salta à vista, que é, de repente, temos não é uma classe, é uma faixa etária que é uma das mais vulneráveis, que são os idosos. E de repente nós percebemos que, ou pelo menos é essa a percepção que vamos tendo, que o Estado não tem olhado bem para essa componente. E isto cai em cima, quer dos serviços municipais de proteção civil, que depois transferem, obviamente, para as técnicas de serviço social, ou para os técnicos de serviço social, e temos este problema. Como é que este problema se resolve, professor? Eu depois tenho duas perguntas para o Dr. Bruno Vaz. Como é que este problema se resolve? Porque isto é um problema muito sério e que existe e já existia e vai continuar a existir. Professor. João, muito obrigado por essa questão. Eu bem sabia que durante as aulas não devia ter permitido tantas perguntas e tanta interação, porque isto agora permitiu estas questões, mas enfim, deixando a brincadeira de lado, é uma questão realmente preocupante. A existência de um conjunto de espaços, e estamos aqui a falar de lares, mas recordo-me aquilo que se passou também de alguns apoios, sobretudo a crianças, como foi há uns tempos não muito longos, com uma espécie enfim, uma creche, não sei se era bem creche, na Amadora. Há uma questão de respostas, muitas vezes não institucionais, de forma a poder resolver alguns assuntos. E isto, na prática, não deixa de ser uma resposta, uma tentativa de resposta da sociedade civil para aquilo que o Estado deveria fazer. O problema aqui, e eu até iria encontrar aqui uma pequena analogia que me recordo de ter discutido, enfim, substancialmente, quando passei pelo que é hoje a ANEPC, em 2005. A proibição pura e dura de não fazer queimadas. A proibição pura e dura de não fazer trabalhos na floresta ou nas zonas rurais. Sabendo de antemão, eu, enfim, tenho um exemplo também, enfim, à semelhança do Dr. Bruno Vaz, que posso trazer aqui. Eu lembro do meu sogro, que tem um espaço, uma pequena parcela de terreno no Alentejo, e, digamos, aquilo pior que lhe podia acontecer era não tratar dessa parcela de terreno, porque, efetivamente, era logo, efetivamente, criticado pela população que ele conhece, enfim, de infância, as pessoas, os vizinhos, etc. E, portanto, havia aqui uma questão de honra de manter o terreno limpo. Nós sabemos que as situações que acontecem, e, enfim, isto aqui há exceções, como é evidente, quando nós apanhamos situações em termos de perigosidade, uns 40, não sei quantos graus de temperatura, com ventos fortes, etc. A situação é diferente, obviamente, mas não nos esqueçamos, e agora fora até da pandemia, aquilo que são um conjunto de vindas, muitas vezes, de imigrantes, que vêm cá para passar as suas férias, para rever a família, os amigos, e para poder intervir naqueles espaços que são o seu território, ou são as suas parcelas de território, e, efetivamente, ao lhes dizerem não faça, o que é que acontece? A justificação que nós muitas vezes temos incêndios noturnos. Noturnos não é a descarga elétrica da trovoada, não é o sol, não é nada disso. É efetivamente uma intervenção que é feita, dado que não posso fazer, faço à noite porque ninguém vê. Eu na altura discuti isto e dizia assim, bom, havendo situações que têm que ser tratadas, e cada caso é um caso, obviamente, mas por que não haver aqui uma congregação, como existe agora, de quem queira fazer isso, concertar-se, nomeadamente com o Corpo de Bombeiros da zona. Ora bem, transportando um bocado este exemplo para aquilo que são as situações dos lares ilegais, a situação é um pouco esta, porque de facto, se não há resposta institucional, porque alguém não pode pagar, enfim, muitas vezes as mensalidades são pedidas, ou porque não há oferta, alguém aparece e dentro da minha casa, que até tem uns quantos compartimentos, eu posso meter aqui não sei quantas pessoas. Aparecem aqueles casos depois mais visíveis em casos de toda a situação, mas deveria, de facto, haver aqui uma intervenção, mas uma intervenção em termos de concertação. E o que acontece, como nós sabemos, é que às vezes essa concertação é pegar no diploma jurídico que existe e assim, olha, ou cumpre isto ou então fecha. E de facto isto é um bocado a lei seca.
A proibição total obriga efetivamente a encontrar subterfúgios e alternativas. Se houver efetivamente aqui algum apoio, e evidentemente que estamos aqui a tratar a floresta e não estamos a ver a árvore, estamos a olhar para isto de uma forma muito simplista, acredito e assumo, mas de qualquer forma pode haver aqui um diagnóstico daquelas que podem ter algumas condições, daquelas que podem efetivamente ser resolvidas com alguns suportes, alguns apoios, e que tenham períodos de carência para a sua própria atividade. Agora, se isso não se passa, efetivamente é muito difícil. Isto enfim, não descampeixa, como é evidente, a necessidade de nós olharmos para isto em termos daquilo que são espaços de alguma vulnerabilidade e que depois, por variedíssimas razões, o Dr. Bruno Vaz salientou aí muito bem, nós vamos aliviando um pouco um conjunto de comportamentos à medida que as coisas passam. Se efetivamente eu lavava as mãos 10 vezes por dia, já estou a lavar 5. E amanhã se essa lavar 2. Ora bem, há aqui um conjunto de aspectos que efetivamente têm que ser reforçados. Aqui é um tal papel que eu acho que é muito importante e folgo saber das equipas multidisciplinares que devem estar presentes. É algo que me parece fundamental, efetivamente, haver cunho pedagógico. Não é um cunho de autoritarismo ou de vigilância estrita policial. Às vezes é necessário, como nós sabemos também. Mas é, sobretudo, um cunho pedagógico. De ir verificar, de ir visitar, de ir dar soluções, de ir dar apoios e, de facto, fazer esta disseminação. Nós o que estamos a viver, de facto, isso é traduzível para as sociedades como um todo, é que a própria sociedade civil, que é realmente o paradigma fundamental do nosso funcionamento, é subalternizada por aquilo que são os outros dois pilares, o Estado e os mercados. Os mercados do ponto de vista económico, neoliberalismo. O Estado, muitas vezes, assegurando aquilo que são as necessidades dos próprios mercados e não tendo em atenção a resolução das vulnerabilidades que existem desta forma. João, é uma resposta que eu posso dar de uma forma muito simples, muito, digamos, pela rama, mas de facto acho que se houvesse uma intervenção, um diagnóstico e depois haver efetivamente medidas que paulatinamente possam vir a ser implementadas para efetivamente normalizar a situação. Obrigado, professor. Eu antes de passar já aqui tenho uma pergunta do Marco Martins, um abraço para ele. Ia fazer duas perguntas ao Dr. Bruno Vaz, que tinham a ver com o seguinte. Acha que imagina uma unidade, isso é outra situação que nós vivemos, só fazer aqui uma introdução, que foi há cerca de 2 meses, quando houve a evacuação de um lar em Espanha, os idosos que iam no autocarro foram apedrejados, foram maltratados pela população. A minha questão é esta. Acha que há probabilidade, dentro de uma unidade, um quartel, do que seja, um operacional esconder os seus sintomas com receio a vir a ter represálias a nível social, sintomas de Covid, entenda-se, não sintomas psicossociais. O psicossociais é a minha segunda pergunta. Acha que há essa possibilidade? Até mesmo quem fala nos operacionais fala também no próprio local de trabalho, né? Da pessoa ser excluída socialmente, ser olhada de outra forma. Acha que há esse receio das pessoas evoluírem para aí, para fugir a isto? Não é para fugir, esse receio existe e já lidei com ele na prática em operacionais ou de emergência ou mesmo na população em geral, chamemos-lhe assim. Existe este receio de eu vou esconder sintomas porque senão eu vou ser afastado, está bem? Isso existe, está também descrito na literatura e algumas pessoas têm tido essa abordagem, chamemos-lhe assim, e escondem. Temos também muitas outras que preferem não ligar para a linha SNS 24, porque é só uma pontinha de febre, porque é só isto, porque é só aquilo e não há de ser nada, não é? Isso existe, é um facto. Agora isso tem que ser trabalhado e dentro das unidades, chamemos-lhe assim, isto é trabalhado, isto é para a proteção de todos, não é? Nós também temos que nos sentir seguros dentro das unidades, dentro dos quartéis. E, portanto, o sentirmos seguros é todos nós, eu e os meus colegas, termos a noção de que se alguém tiver o mínimo sintoma, deve avisar. É mais um dos factos que tem que ser trabalhado e tem que ser trabalhado continuamente.
Está bem, mas sabemos que é um receio que existe e algumas pessoas escondem realmente sintomas. Okay, não sei se responder aqui à sua questão, é algo que realmente existe e se calhar mais frequente do que aquilo que se possa imaginar. Sim, respondeu. Até porque às vezes há aquela curiosidade das pessoas que querem saber no Facebook onde é que é o caso positivo, o novo caso positivo, onde é que ele é, e que não tem interesse nenhum, acho eu. Sim, e não só, se me permite, caro João Ribeiro, que é, mesmo depois uma pessoa está positiva, está em casa, faz todos os testes que tem que fazer, os procedimentos de acordo com a autoridade de saúde, não é? Fica negativa, mas vê-se, isto é relatado por algumas pessoas, as pessoas quase que fogem delas na rua. Sim. Mesmo estando tudo negativo, etc., mas o estigma fica, não é? Sim. E depois quando temos relatos, de poucos, felizmente, mas de alguns negativos que depois ficam positivos outra vez, e isto é uma discussão completamente à parte da saúde, não nos compete aqui a nós, não é? Mas este estigma é ainda maior. Obrigado. Eu vou deixar a minha segunda pergunta para outra altura. Vou passar então à pergunta do Marco Martins. A pergunta é dirigida ao professor Manuel João Ribeiro e o Marco interroga o seguinte: se existe incompatibilidade nas declarações de situação de alerta de âmbito nacional, distrital e municipal em simultâneo. Isto com certeza tem a ver com aquilo que o professor falou da ativação dos planos municipais. E as declarações de situação, não, tem a ver com as declarações de situação de alerta. Foram definidos, quer a nível nacional inicialmente, e depois, obviamente, correram toda a cadeia. Vamos ver, talvez precisamos aqui conversar em dois patamares. Por um lado, aquilo que está, enfim, plasmado na própria legislação, na Lei de Bases de Proteção Civil. Efetivamente, a situação de alerta está direcionada, em primeiro lugar, se quisermos, para o âmbito municipal, mas, como se sabe, ela pode e tem sido ativada também em termos distritais e até em termos nacionais, como aconteceu agora com a questão da própria pandemia. Eu não vejo nenhuma dificuldade ou nenhuma incompatibilidade disso acontecer. Não vejo, na minha opinião. Há algo que pode acontecer, até porque o que eu referi foi o seguinte, foi que numa situação de emergência, e tivemos um estado de emergência, e não, enfim, uma situação de calamidade inicialmente, começámos com uma situação aberta, como sabe, depois passámos para o estado de emergência, e eu aí, efetivamente, fui um pouco crítico pela não ativação dos próprios planos de proteção civil, globalmente, quer o nacional, quer o distrital, quer até os municipais. Neste caso, evidentemente que depende daquilo que é, digamos, a avaliação e a análise de cada espaço territorial. Nós temos neste momento, como é sabido, uma situação de alerta nacional, uma situação de calamidade numa área metropolitana de Lisboa, uma situação de calamidade em 19 freguesias e uma situação de alerta na área metropolitana de Lisboa. A analogia é óbvia. Se nós tivermos face à iminência, desculpem este exemplo, de um tsunami, se calhar Bragança não tem que fazer uma ativação de um estado de alerta, que efetivamente dificilmente será afetado pelas suas próprias consequências, a menos que faça isso em termos de prontidão para resposta a outras situações. Portanto, o que eu acho é que pode haver aqui, assim, efetivamente, algumas necessidades desencontradas a este nível, quando a situação se encontra no patamar em que nós nos encontramos. Evidentemente que, estando isto ativado desta forma, o Primeiro-Ministro foi muito perentório e diz que, enquanto isto não ficar resolvido, não sairíamos do estado de alerta. Ponto. E, portanto, o que está aqui em causa não é baixar, será subir se as coisas o exigirem. E faz-me todo sentido que isso, enfim, se possa verificar. Portanto, enfim, tentando responder um pouco mais objetivamente, não me parece haver incompatibilidades nesta situação em termos de ativação das várias âmbitos de alerta. Agora, havendo do ponto de vista nacional, evidentemente que teremos que ter do ponto de vista distrital e municipal. O que acontece aqui é que a graduação é superior em determinados espaços territoriais, quer isto dizer, área metropolitana de Lisboa, e 19 freguesias em determinados concelhos, é superior
ao estado de alerta. E, portanto, há um crescendo a outro nível e não o contrário. Seria caricato, na minha opinião, é que o país estivesse em estado de calamidade e houvesse freguesias em estado de alerta. Isto já seria, para mim, um pouco incompreensível, salvaguardando alguns aspectos que poderiam ter que ser analisados de uma outra forma. Mas não vejo isso. Se o país estiver todo em calamidade, o país está todo em calamidade, ponto. Portanto, é a resposta que me apraz poder dar neste momento. Obrigado, professor. Eu então vou avançar com a minha segunda pergunta para o Bruno Vaz. Tinha a ver com o seguinte: na sua função, na função de coordenador das equipas de apoio psicossocial, já houve, nesta temática do Covid, obviamente, já houve alguma solicitação, algum pedido para profissionais de saúde, bombeiros, sei lá, forças de socorro, de outras forças de socorro, forças de segurança? Já houve algum pedido? Já tiveram que intervir nesse sentido? Já, esses pedidos já existiram. Antes só aqui desenvolver aqui a minha resposta, dizer que as questões dirigidas a mim estão a ser muito mais fáceis que as questões dirigidas ao professor Manuel Ribeiro, ainda bem. Portanto, só a primeira questão de qual seria... Isto foi combinado por eles, é? Muito bem, portanto esta questão de resposta de como é que se resolve aqui este estado social, só isto, pronto, eu desistia logo, nem sequer iria responder. Mas voltando aqui à questão que foi colocada, nós rapidamente verificámos que esta questão pandémica ia trazer uma sobrecarga não só de trabalho, mas nas minhas praias, chamemos-lhe assim, uma sobrecarga emocional ainda maior aqui aos corpos de bombeiros e aos profissionais de emergência, não é? Primeiro aqui dizer que, em termos de operacionais de emergência, todos os operacionais dispõem da sua própria linha de resposta. Com isto eu quero dizer o quê também? Os profissionais do INEM têm os seus psicólogos, não é, que intervêm com os elementos do INEM, a PSP tem o seu próprio serviço de psicologia, a Guarda Nacional Republicana também, o Exército também, e portanto aquilo que está delineado é que cada uma destas forças intervém com os seus. Não é? Pronto. Nós, logo ao início da pandemia, criámos aqui uma linha de apoio aos elementos de comando dos corpos de bombeiros para este apoio ao Covid-19. Tivemos algumas chamadas, essa linha ainda se encontra ativa, tivemos algumas chamadas acima de tudo de própria sobrecarga emocional que isto estaria a causar aos elementos dos corpos de bombeiros, especialmente ao início desta pandemia. Eu acho que agora as coisas estão um pouco melhores, não é? Temos outras questões à mesma, mas também é muito interessante ver que as questões vão se alterando à medida que o tempo passa. Ao início tínhamos um receio muito dos operacionais levarem alguma coisa para casa. A questão dos EPIs, se este EPI chega, se não chega, qual é que é afinal o EPI necessário, não é? Que ao início também não foi fácil chegarmos a este consenso. Depois tivemos uma altura, isto para terem noção, de todos os casos eram considerados como Covid, portanto qualquer serviço de emergência pré-hospitalar efetuado por uma equipa, essa equipa deveria considerar esse caso como suspeita de Covid. Depois, entretanto, isto alterou novamente e só se tivesse alguma da sintomatologia mais conhecida é que poderia ser suspeito. E, portanto, mais uma vez, isto traz-nos aqui várias questões. Portanto, respondendo à sua questão, existiram algumas dúvidas, algumas intervenções nesse sentido. Foi dado resposta a todas as solicitações que nos foram feitas, seja obviamente pela questão Covid, seja a todas estas que têm agora acontecido lamentavelmente nestas últimas semanas, não é? Tem-se dado resposta a todas estas solicitações. Peço desculpa. Eu não tenho mais questões. E eu tenho aqui uma teoria. Eu achava que os seminários se atrasavam por causa do coffee break. Mas afinal nós não tivemos coffee break e estamos com meia hora de atraso. Portanto, eu não tenho mais questões. Não sei se a professora Ana Paula Oliveira, se o vereador gostaria de colocar alguma questão. Se os próprios oradores gostariam de colocar questões entre eles, também pode ser, como é óbvio, para depois encerrarmos
portanto, esta parte de debate e passar então à parte de encerramento. Eu, da minha parte, não tenho questões. As questões que foram aqui colocadas foram bastante pertinentes e os oradores responderam. Não tenho, de momento, mais nenhuma questão, até para não deixarmos prolongar ainda mais este webinário. Se calhar vou passar a palavra ao Sr. Vereador da Câmara Municipal. Eu podia, então, Ana Paula, se for possível, enfim, responder ao desafio do João. Tinha pensado fazer uma pergunta ao João Paiva Ribeiro, mas enfim, agora talvez não seja a melhor. Não, só queria efetivamente, enfim, agradecer também a exposição do Dr. Bruno Vaz, que realmente também foi, enfim, aquele mecanismo em termos de conhecimento e de aprendizagem importante para nós percebermos efetivamente uma realidade prática que muitas vezes também não temos efetivamente aqui alguma noção. Enfim, esta sintonia entre uma abordagem macro e uma abordagem mais micro pareceu-me importante e, de facto, perdoa-me isto, enfim, esta coisa parece um bocado aqui algumas amabilidades recíprocas, mas dá-lhe os parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado. Permitam-me, surgiu aqui agora uma questão à última da hora e eu penso que esta questão seja para o Dr. Bruno Vaz. A Cristina Carvalho perguntou o seguinte: ela gostaria de saber porque é que não são feitas análises periódicas aos agentes de proteção civil. Essa é quase a questão, utilizando aqui um jogo antigo, pelo menos antigo, da minha altura, que era o Trivial Pursuit, é quase a questão para queijinho, digamos assim. Vamos lá ver, e na realidade, por exemplo, fizeram-se análises a todos os corpos de bombeiros das freguesias que ainda se encontram em estado de calamidade. Por exemplo, isso foi feito realmente a todos. Temos que ver que o teste de Covid, e isto é o que tem sido discutido, dá-nos se um operacional está positivo ou negativo naquela altura, naquele momento. Ou seja, daqui a 2 dias, isto pela própria atividade operacional não significa que aquele operacional não fique positivo. E, portanto, apenas se têm feito análises, e têm sido feitas várias, de forma discreta. Há muitas coisas, eu esqueci-me de abordar isto, que há muitas coisas que têm sido feitas pelos municípios, pelas entidades, de forma muito discreta, mas elas são feitas, não é? Por exemplo, o Dr. João Ribeiro referiu que fizeram 200 e qualquer coisa reuniões, não é, da Comissão de Acompanhamento. Isto é discreto, mas que elas aconteceram, não é? E, portanto, segundo recomendações, portanto, da própria Autoridade de Saúde, não se ganha em fazer estas análises periódicas aos agentes de proteção civil. Se existir alguma sintomatologia, é feita a análise ao elemento e a todos os envolventes dele, não é? E isto é feito e tem sido feito em várias unidades, mas optou-se por não se fazer a todos os agentes, por este motivo, porque não ganhamos nada com isso na prática. Sendo que a partir do momento em que há qualquer sintomatologia é logo feito esse elemento colocado em isolamento. E aproveito só também este momento para dizer 2 coisas que me esqueci. Uma delas isto é um estudo muito interessante e eu vou referi-lo agora nesta altura porque podemos tirar grandes ilações daqui. Aos profissionais de saúde, especialmente médicos e enfermeiros, tem-se chegado à conclusão, em vários países, em que o momento de contágio deles é na retirada do EPI. É quando eles saem do seu turno, cansados, não é? Por tudo aquilo que já falámos, pelo EPI, pela exaustão emocional, por tudo, e quase que se rasgam o EPI porque querem a sair dali, ir para uma zona segura e ir para o pé dos seus. Eu achei importante dizer isto porque isto traz-nos muitas lições, não é? É quase quando saímos do ambiente e sentimos algum grau de segurança que retiramos, e é aí muitas vezes que tem sucedido o contágio. Há alguns estudos que mostram isto. Depois queria só agradecer também ao Dr. Manuel Ribeiro, também pelas amáveis palavras, mas penso que sim, esta perspectiva macro e depois uma micro acho que faz todo o sentido. Como eu disse, é impossível associarmos as 2 coisas. Dizer também, e aproveito, estão aqui elementos do município, que foi lançado o Manual das Zonas de Concentração e Apoio à População para Municípios e um deles tem também um dos manuais a SCAP Covid. Isto por estarmos a falar nestas questões. Este é um instrumento também que vai servir aqui para normalização do que é uma zona de concentração e apoio à população. Portanto, se não tiveram ainda acesso, é interessante, ele está disponível na página da autoridade.
Pronto, isto foi só aqui um pequeno à parte. Penso que tenha respondido à questão aqui da Cristina Carvalho. Caso não tenha respondido, por favor, faça o... Já agora só complementar relativamente a esta questão que foi colocada. Os corpos de bombeiros aqui do Médio Tejo, todos foram testados. Torres Novas foi, ou tem vindo a ser testado. Portanto, essa situação aconteceu por força da comunidade intermunicipal. Isto não foi uma ordem do Poder Central. Portanto, foi a comunidade intermunicipal entendeu, juntamente com as autarquias, obviamente, fazer os testes aos operacionais e têm sido feitos, não todos ao mesmo tempo. Portanto, a fotografia não é uma fotografia, é um filme, é uma sequência de fotografias. Depois, dizer também, relativamente à SCAP, Torres Novas, por força da situação que falei há pouco dos lares, teve que fazer várias SCAPs. Nós ficámos com um total de 282 camas que temos neste momento, distribuídas em 3 SCAPs, digamos assim. Tivemos que as fazer por força da situação que tivemos. E, portanto, tudo isto também nos ajudou a crescer, a sermos mais fortes, mais resilientes e, sobretudo, aquilo que eu falava, foi, de facto, o olhar de relações institucionais e a o aproximar a um objetivo comum. Muito obrigado a todos e a todas, em especial aos oradores e muito especial ao professor Manuel João Ribeiro, por quem tenho uma grande amizade e admiração, não desfazendo o Dr. Bruno Vasco, que conheço há menos tempo. Um beijinho para a professora Ana Paula Oliveira, vemo-nos em setembro. Exatamente, muito obrigada. Vamos então dar por encerrado este webinário. Se calhar eu passava a palavra ao Sr. Vereador da Câmara Municipal de Torres Novas, Dr. Carlos Ramos, por favor. Olá, bom dia a todos os participantes. Foi com uma honra que o município de Torres Novas se associou a este evento. Na realidade, aquilo que nos distingue é a nossa capacidade de adaptação. Ou seja, todos nós convivemos com perigos todos os dias. Todos os dias existe sempre um perigo. E a nossa capacidade de adaptação positiva ou negativa é que nos vai distinguir e nos vai permitir encontrar o nosso rumo individual e o nosso rumo social. Em situações pandémicas como aquelas que estamos a viver, além de assumirmos a existência do risco, leva-nos também a assumir a capacidade de adaptação ao encontrarmos novos mecanismos, novos instrumentos. Muitas vezes esses instrumentos e esses mecanismos estão junto de nós, que é a alteração de comportamentos. Comportamentos assumidos involuntariamente ou até voluntariamente e que nos obrigam a uma reflexão. Os ajuntamentos sem as devidas medidas de proteção, que muitas vezes são ajuntamentos inconscientes e junto à população até mais jovem, em que há grandes ajuntamentos, trocas de garrafas, utilização dos mesmos copos, e para consumo de bebidas, para partilha de droga, etc. Nós vivemos aqui uma doença do foro respiratório, mas vivemos todos os dias com riscos. Estamos todos os dias expostos a doenças que são secretas e por isso é moralmente e eticamente quem é portador de uma doença transmissível, não é? E existem muitas doenças transmissíveis, não é só apenas a questão da Covid, devido ao vírus coronavírus. Acho que eticamente e moralmente estamos obrigados a proteger-nos e a protegermos os outros, mesmo nos locais de trabalho. Por isso, as questões que hoje aqui foram colocadas, elas são transversais à sociedade, não só a esta questão do coronavírus, à doença Covid-19, mas a tudo aquilo que é contagioso, tudo aquilo que pode perturbar o nosso ambiente normal. Por isso, é importante nós nos fortalecermos interiormente, nos fortalecermos comunitariamente, de modo a assumirmos novos comportamentos e entendermos que existem hoje EPIs que têm que fazer parte do nosso dia-a-dia. A máscara tem que fazer parte do nosso dia-a-dia. O lavar as mãos, que é uma medida de proteção, é também uma medida de higiene, tem que fazer parte do nosso dia-a-dia, não é só por uma questão pandémica, é uma questão de higiene pessoal e uma higiene comunitária, e tantos outros exemplos que poderia aqui apresentar. Por isso, parabéns aos oradores. A questão dos riscos psicossociais nestes tempos é um tema bastante pertinente. Muito obrigado por isso aos participantes, aos oradores.
e também felicito esta excelente iniciativa conjunta em parceria. Muito obrigado e desejo as maiores felicidades a todos os intervenientes e àqueles que assistiram, possam levar a palavra e partilhar também estes ensinamentos que foram e que são frutuosos para todos. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigada, Sr. Vereador, pelas suas palavras. Eu quero também agradecer a todos, não só aos oradores, mais uma vez pela presença, à parceria que foi aqui criada entre o ISEC Lisboa e a Câmara Municipal de Torres Novas na organização deste webinário. Agradecer também ao João Paiva Ribeiro pela sua iniciativa, porque esta ideia partiu dele, da qual o ISEC abraçou logo e a Câmara Municipal de Torres Novas também, por isso obrigada, João, pela sua iniciativa, pela sua proposta. Vou relembrar novamente que quem queira o certificado de participação pode obtê-lo enviando um e-mail para o Gabinete de Comunicação e Imagem do ISEC Lisboa. Acabei de colocar a mensagem no chat, onde vocês têm o e-mail para o qual podem solicitar o certificado de participação. Vou-me despedir, não alargando mais, deixando aqui o mote de que realmente é muito importante estes novos comportamentos que nós temos que ter, não só numa situação de pandemia, como referiu o Sr. Vereador, mas por uma questão do nosso dia-a-dia, vamos fazer desta uma nova metodologia nossa e um ser comum a estas atitudes que agora fomos, de certa forma, obrigados a fazer, que passem a ser do nosso uso diário. Por isso, sem mais demoras, muito obrigada aos participantes por estarem aqui connosco, por terem participado e por terem assistido a este webinário. O mesmo será disponibilizado no canal do YouTube do ISEC Lisboa e oportunamente ser-vos enviado um e-mail com essa indicação do link para acederem ao vídeo. Mais uma vez, obrigada a todos e um resto de um bom dia e até um próximo webinário ou uma próxima colaboração conjunta. Muito obrigada e um resto de bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia a todos. Então, muito bom dia a todos e até ao próximo webinário.